Romanos capítulo 1, vamos ler desde o versículo 16 e até o final desse capítulo, e depois vamos ler outros mais. Romanos 1, 16. Todos já acharam? Vocês estão com sede da palavra ou não? De repente, uma frase abre um campo grande de entendimento, né? De repente, um simples comentário, você pode ter uma visão tão profunda de certas coisas de Deus. Glória a Deus, isso vai acontecer. Então, Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Isso você tem que memorizar, hein? Porque é o poder de Deus. Então, Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz: visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei, no judaísmo? Não. A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então daqui para frente, agora Paulo vai começar a explicar o que é o evangelho, porque essa epístola aqui, o centro dela mostra o que é o evangelho, né? Então, se nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente fala assim: evangelho de Marcos, evangelho de João. Na realidade, o evangelho mesmo você vai entender em Romanos. Mateus, Marcos, Lucas e João é o lado histórico onde Jesus Cristo estava exercendo o seu ministério terreno. Se você só ficar ali, você ainda não vai ver muitas coisas que foram reveladas aos apóstolos depois da ascensão de Cristo. Se eu ficar em Mateus, Marcos, Lucas e João, dos mais profundos é o João, só vou ficar nos milagres de Jesus, na expulsão do demônio, né? Eu só vou ficar nisso. Você pode ver, a maior parte das igrejas pregam o Velho Testamento, quando eles vêm para o Novo é Mateus, Marcos, Lucas e João. Expulsou o demônio, é o milagre, não é? É a cura, essas coisas. Aí eles voltam para o Velho. Quando eles vêm para o Novo, eles não ultrapassam, eles não entram em Atos e caminham até o fim nas cartas, eles param por aí. Então, para mim entender o Evangelho, se eu ficar só em Mateus, Marcos, Lucas e João, é pouco, porque eu vou ver o ministério físico de Jesus Cristo, terreno, as coisas que ele fez, a multiplicação dos pães, os milagres, né? São coisas maravilhosas que nós temos que crer e saber. Mas se eu ficar só ali, dificilmente eu vou entender a justificação. Por quê? Porque Jesus viveu debaixo de lei. Você tem que entender que tudo que Jesus Cristo fez ali, ele fez cumprindo a lei. Então muitas afirmações, por exemplo, ele fala assim: o reino de Deus é tomado pelo esforço. Todo aquele que se esforça se apodera dele. Sim, na lei era tomado por esforço. Por quê? Porque a lei tudo era por obras. Mas depois que ele morre e o sacrifício perfeito se cumpre, não tem mais esforço para mim tomar o reino de Deus. Por quê? Porque basta eu crer no que ele fez e o reino é implantado em mim pelo novo nascimento. Não é? Quando Jesus encontrava os fariseus e saduceus, ele encontrava aquele pessoal da lei, ele falava de assuntos para quem estava debaixo da lei, não para a igreja ainda nem existia. Quando Jesus Cristo está ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o início do ministério dele, a igreja nem existia. Ele está pregando para os judeus, está formando os apóstolos, a igreja veio existir em Atos 2 com a vinda do Espírito Santo. Dali é que surgiu a igreja, dali para frente surgiu a igreja. Até então tudo girava em torno dos judeus, do povo judeu, e ficava por ali. Os gentios não tinham nem parte nisso. Mas quando Jesus morre e ressuscita, e o Espírito Santo vem, aí nasceu a igreja. A igreja surgiu aí. Até então, essa palavra igreja, se você procurar o Velho Testamento, você não vai encontrar essa palavra igreja. A primeira vez que a palavra igreja é citada é pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, quando ele fala:
sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa visão de igreja, essa palavra eclésia, que é a igreja, reunião de pessoas, ela só vem a existir no Novo Testamento. Você sabe disso ou não? Só vem a existir no Novo Testamento. Então, para mim entender o Evangelho, eu tenho que conhecer Romanos. Se eu ficar só em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou ficar nos milagres, na multiplicação do pão, na expulsão de demônio, onde a maior parte das igrejas pararam. Eles pregam o velho e vêm para os milagres de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eles não crescem, eles não vão para Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, eles vêm até os milagres e voltam para trás. Eles não conseguem passar para frente no ensino. Por isso que eles ficam só no Velho Testamento e nos milagres. Não é isso que você vê direto? É isso que você vê direto. Tudo bem? Estamos indo? Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Agora nós vamos entrar num assunto importante. Paulo vai começar a falar sobre a depravação, a idolatria dos homens, a depravação do gênero humano, do pecado. Então vamos ler, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então, o que esse versículo quer dizer? Que o homem, a coisa está invertida, ele detém a verdade pela injustiça, a coisa está trocada lá. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Vamos parar por aqui. Então ele diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua glória, são reconhecidos através da criação deste mundo, das coisas que foram criadas. Então o indivíduo olha para o sol e vê aquele sol lá aquecendo a terra e não se desfaz. Ele olha para a lua, ele vê a criação dos seres humanos, dos animais. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua glória, são claramente revelados por meio das coisas que foram criadas. Então, por isso que o salmista disse: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação do universo prova para todo homem que Deus existe. A ordem das coisas prova para todo homem que Deus existe. É impossível a pessoa falar que Deus não existe e joga uma semente na terra e ela se multiplica e se torna uma árvore e produz fruto. É impossível a pessoa falar que Deus não existe vendo a reprodução dos peixes, vendo as aves, vendo as estrelas, a lua, o sol, esse espaço gigantesco. Tudo isso manifesta a glória de Deus. Continuando. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, presta atenção, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então Paulo começa a dizer o que aconteceu com o homem. Ele se tornou nulo nos seus próprios raciocínios. Você tem que entender que o raciocínio do homem é uma loucura diante de Deus. A inteligência humana é uma coisa totalmente fora da inteligência de Deus. Quer ver? Dá uma paradinha aqui e vamos ali para 1 Coríntios, para você entender o que Paulo está dizendo, né? Nós vamos voltar em Romanos. Então ele começa, 1 Coríntios capítulo 1, ele começa no versículo 18 dizendo assim, acompanha aí: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então você tem que entender, a palavra daqui, que é a palavra da cruz, é a exposição do ensino da obra da cruz. É loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Aí ele fala:
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Aí ele faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Agora presta atenção. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria de onde? Do mundo. Então, quando nós estamos lendo ali em Romanos que Paulo fala, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, se tornaram nulos no seu próprio raciocínio, o coração deles escureceu. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vou ler de novo, versículo 20. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca o quê? A sabedoria do mundo. Então a sabedoria desse mundo, essa mente humana, a capacidade de sabedoria que ela tem, quando Deus olha, vê um bando de loucos, porque o máximo que a nossa cabeça pode produzir de inteligência é loucura diante de Deus. Ele ainda vê todo mundo louco. Se você for lá no Juqueri, não sei nem se existe, aí você vai ver aquele monte de louco fazendo coisas desconexas, tudo atrapalhado. Você fala: nossa, para você eles estão totalmente loucos, não é verdade? Porque perante eles você é normal, mas quando Deus olha para o ser humano, Ele vê todos loucos. A sabedoria humana é loucura. Deus tornou a sabedoria humana loucura. Onde começa isso? Em Gênesis 3, quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreu. A mente, que é uma faculdade da alma, se obscureceu e a inteligência do homem se tornou loucura. Então, quando Deus olha para a inteligência humana, Ele vê um monte de loucos. Nós vivemos assim, a gente acha que não é assim, mas a sabedoria humana é loucura. Se alguém descobre alguma coisa através da química, das pesquisas, é porque Deus vai abrindo entendimento para a pessoa descobrir, porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Continua a leitura, olha lá. Olha o versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria lá, aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora olha o versículo 25 que ele fala. Porque a loucura de Deus, vamos supor que um dia Deus ficasse louco, né? Ele não vai ficar louco, mas que se ele ficasse louco, mesmo Deus ficando louco, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem ainda, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Então você tem que entender que quando o homem pecou, a mente dele foi destruída. A mente é uma parte da alma que eu já expliquei. A mente dele foi destruída. Olha, o homem ele usa o quê? 5, 6% da sua capacidade mental, sim ou não? Se alguém chegar a 8 a 10 já é um gênio. Agora tem, 90% apagado da mente do homem, que o homem não consegue utilizar. Por que existe isso? Isso é verídico, não é? Por quê? Esses 90% que são apagados, que o homem nunca vai explorar, foi a destruição que o pecado trouxe na mente do homem. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Foi o pecado que destruiu. Então o homem tem uma mente destruída. Destruída. A nossa maior inteligência é loucura diante de Deus. Quando Deus olha para a terra, Ele vê um monte de loucos. Agora eu vou brincar, e não é corintiano não, né? Brinquei com esse corintiano, né? Vocês estão entendendo isso, queridos? Agora volta lá para Romanos. Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha lá, o que aconteceu na mente deles? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Então, o que é obscurecer o coração insensato? As trevas entrou nele. Eles morreram ali por dentro. A mente dele, o raciocínio deles foi destruídos. Então eles se inculcaram por sábios, mas eles se tornaram loucos. Por isso que a pregação da cruz, a obra de Deus, não é uma questão de raciocínio, é uma questão de fé. A fé, se você raciocinar para crer, vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Por exemplo, Jesus fala assim: vamos dar comida para esse povo aí. 5.000 homens se encontrar mulheres e crianças. O que vocês têm? Senhor, não temos nada, mas tem alguém que tem 5 pães e 2 peixes. Ah, temos alguns denários, né? Mas o que é isso para tanta gente? Né? Manda sentar o povo de 50 em 50 e tal e tal. Apareceu um rapaz lá que tinha 5 pães e 2 peixes. Qual é o raciocínio? Não tem jeito, não tem jeito. Esse é o raciocínio. A fé tem jeito, vocês estão entendendo? Então Jesus mandou sentar, abençoou, e daquilo ele fez uma grande multiplicação. A mente humana não consegue entender isso. Vem lá um leproso, todo doente. Senhor, se tu queres, pode ficar limpo. A mente vai falar: leproso, não vou nem chegar perto. Mas Jesus vai lá e toca nele e cura ele. A mente não compreende isso. Compreende andar sobre as águas? Não compreende andar sobre as águas. Por isso que a fé é uma revelação da palavra de Deus, que não tem nada a ver com raciocínio. Quanto mais racional você for para a palavra de Deus, você tem que ser racional para certas coisas. Mas se tratando de fé, se está escrito, ainda que a minha cabeça não entenda, a minha cabeça não é a verdade. A verdade é o que está escrito. Está claro isso? Agora eu nem perdi o fio da meada aqui do que eu estava falando. Mas vamos lá. Hã? Então, olha lá, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? Por isso que a fé não é raciocínio. Então, vamos lá. Continua a leitura, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora preste atenção, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então está aqui, ó, lesbianismo, homossexualismo, esse monte de ismo que você vê. Por que existe esse tipo de comportamento entre as pessoas? Porque uma mulher, ela sente desejo por outra mulher e um homem por homem. Por que existe essa perversão? Por causa do pecado, queridos. Quando o homem pecou, essa destruição entrou no homem. Eu já expliquei, vou explicar tudo de novo. O resultado aqui, alguns, por causa do pecado, são isso. São isso, está na natureza dele, não é? Deus os entregou às paixões infames. Então não é uma questão de que a pessoa é doente, que a pessoa é assim. É o pecado, essa destruição que entrou na raça humana, produziu e produz um monte de gente assim. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Né? Então Deus entregou a concupiscência do próprio coração a cada uma dessas pessoas. Então por isso que essa coisa está crescendo e cada vez mais, porque está aqui na palavra de Deus, eles estão entregues às concupiscências do seu próprio coração. Você está tendo uma clareza sobre a raça humana, a mente destruída, coisa perversa, loucura, né?
essas perversidades imorais todas. Tá bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Né? Vamos um pouquinho mais em frente. E por haverem, versículo 28, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Então, a disposição mental do homem é reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Você lendo assim descuidadamente, parece que Deus está com raiva e querendo se vingar. Bom, porque vocês pecaram, agora eu vou arrasar com vocês, eu vou entregar. Não, Deus, simplesmente o pecado trouxe tudo isso, e Deus soltou o homem. Simplesmente Deus soltou o homem entregue ao pecado que aconteceu com ele. Não é Deus que está se vingando, que está aumentando a perversão. Isso é o resultado do pecado. Versículo 28 de novo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora presta atenção. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também há provas que assim procedem. Versículo capítulo 2. Portanto, é indesculpável homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenam. Mas fulano fala demais, né? Você também fala que nem ele. Fulano mentiu. Você também mentiu. Você percebe isso? No que a gente condena o outro, nós nos condenamos, pois praticamos as mesmas coisas. Fala, Carlos. Adão foi um homem perfeito. Foi. Criação perfeita. No começo ali, antes do pecado. Depois que ele pecou, ele se tornou tudo isso aqui também? Então, nós vamos chegar lá e começar de novo para chegar nisso aqui. É isso que aconteceu. Veja bem, o Carlos fez a pergunta. Nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Adão não era pecador. Depois que Adão foi formado do pó da terra, Adão não foi bebê, ele não nasceu como nós. Ele já foi feito adulto, ele e Eva, né? Eles foram os únicos. Então eles viveram um período do Velho Testamento numa pureza, sem ser pecador. Nós não sabemos quanto tempo. Adão viveu uma parte do tempo sozinho, depois Deus viu que não era bom que ele ficasse só. Ele caiu num sono, da costela dele fez uma mulher, ele ficou contente. Eles não pecaram no dia seguinte. Gênesis não é um livro cronometrado. Hoje foi isso, amanhã foi aquilo, depois aquilo. Não, de um capítulo para o outro pode ter se passado muitos anos. Não é uma coisa cronometrada. Apesar de, se você for ler, parece que é, mas não é. Nós não sabemos quanto tempo Adão viveu sozinho. E quando a mulher comeu do fruto, quanto tempo? Porque ela se tornou pecadora antes dele, ela foi destruída antes dele. Parece que ele estava ali do lado e foi e deu. Ela deu o fruto, ele comeu, mas quanto tempo Adão ficou sem ser pecador como ela? Nós não sabemos, pode ter passado um bom tempo, né? E mulher, ela fica insistindo até que consegue, né? Até que consegue. Nós não sabemos. Olha, elas ficaram todas felizes, tá vendo? Elas gostam. As vozinhas. É porque vocês não pegaram um homem. Já dá um jeito. Estou brincando, queridos. Vamos lá. Então, pode falar. Fala bem alto. Sim. Fala.
Então, a gente vê o seguinte: o homem é diferente da mulher. Quando Adão viu a mulher, falou: puxa, finalmente, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então Deus fez os dois com propriedades diferentes, né? Com propriedades diferentes. Até então, nós vamos ver que para a mulher dar parto, ela não teria dores. Até o pecado afetou até o lado da mulher para dar à luz com dores, que ela não teria. Nós não sabemos como seria isso. Então Deus criou os dois com uma certa diferença. Então apesar dos dois ter caído no pecado, essa diferença permaneceu. Você pode ver que logo em Gênesis, para a mulher ter uma proteção maior, o que Deus falou para ela, antes de conversar com o homem? Conversou primeiro com ela. Por causa disso que você fez, o seu desejo será para o teu marido te governará. Já pôs ela debaixo de submissão do homem. Porque com o pecado ela ficou muito enfraquecida e precisando de uma liderança masculina e um governo sobre ela para ela não ficar solta. Então, essa diferença existe mesmo, desde o princípio. Agora o pecado, os dois pecaram. Agora, por que a mente é assim, eu não sei te responder. Mas que é, né? Que é. Os dois ficaram loucos, os dois. Não, os dois. Aí quando ele fala a mente aí do homem é tanto masculino quanto feminino, né? Agora quando ela está, não vou falar isso, não posso falar. Não vou falar não. Vocês querem que eu fale? Não vou falar. Então vamos em frente. E agora, hoje vocês estão me tirando do sério, hein? Fala, Galdino, bem alto. É por causa do pecado, porque primeira coisa que Deus falou para a mulher, o que aconteceu? Eu dei ouvidos à serpente. Aí quando Deus começa a falar das maldições, falou o que para a mulher? Darás à luz a filhos no meio das dores, teu desejo será para o teu marido e ele te governará, né? Então, desde o começo, por causa do pecado, a mulher precisa de uma liderança dada por Deus, que é para a própria proteção, não é porque ela é inferior, porque depois do pecado aconteceu alguma coisa que ela precisa dessa liderança, né? E Deus sabe disso. Então, onde nós paramos? Capítulo 2, né? Capítulo 2 de Romanos. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazes a mesma. Pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Daqui para frente, agora ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que ainda, tanto os judeus quanto os gentios, ainda que os judeus tivessem a lei e se achavam um povo melhor que os outros, Paulo vai explicar que os judeus também estão debaixo do mesmo pecado que os gentios, da mesma destruição, que apesar deles terem a lei, eles estavam debaixo do mesmo pecado, a mesma destruição está entranhada na natureza deles. Então ele vai explicar sobre isso aqui. Agora vamos um pouquinho no capítulo 3. Capítulo 3 nós vamos ler desde o versículo 9 agora. Paulo está indo explicando e falando a respeito do pecado. Aí ele está tirando uma conclusão ao falar dos judeus. Ele fala assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, que era o judeu, né? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, Romanos 3, 9, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, olha lá: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Olha, queridos, presta atenção, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem,
não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então Paulo está explicando aqui o estado de pecado, de destruição do homem. Ele está explicando a mente do homem destruída, né? Ele está explicando a loucura que é a sabedoria humana, a perversão da natureza humana, toda a raça humana estragada, destruída. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então Paulo está mostrando o quadro da depravação da raça humana, da destruição da raça humana. O que é o pecado? É um sistema de destruição, né? É que nem uma bomba atômica. O cara solta uma bomba atômica longe, aquilo vem pelo ar, uma coisa tão terrível, e vai decompondo os ossos das pessoas, aí, trazendo doenças, uma coisa invisível vai se alastrando e mata tudo. O pecado é um sistema de destruição que entrou no mundo e destruiu a raça humana. Você precisa ter muita clareza sobre isso. Toda a raça humana é pervertida, é estragada, é contaminada, é destruída. Ela é morta no espírito, tem um mundo emocional, uma alma destruída. Ela morre, a morte está aqui nesta carne e ela morre. Você vai morrer. Os nossos pais já morreram e bisavós, e já morreu um monte de gente, vai morrer. Quando eu vou lá fazer o enterro, que toda hora eu estou dentro de um cemitério. Aí, pastor, vamos trazer a palavra. Eu falo, pessoal, vem aqui, se reúne em volta do caixão, olha bem para ele. Aí, alguns choram assim. Eu falo, agora você está vendo? Um dia outros vão estar aqui, e você vai estar ali. Olha bem para isso. Um dia você vai passar por isso. As pessoas ficam tudo assim, já ficam até mais branca, né? Aí eu começo a explicar que todos vamos morrer. Agora nós estamos vendo quem está no caixão ali, mas amanhã nós estaremos, e vai ter um monte de gente em volta, para nós que estaremos ali. Então tem que deixar claro que todo mundo vai morrer. Aí depois eu vou falar da saída dessa situação, que é o quê? Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz. Quem crer, olha, só o corpão ficou aí, porque ele já foi para a glória. Explico que ele é um ser espiritual. A morte está em nós, está na carne. Todos nós vamos morrer. Por quê? Por causa do pecado. Vocês estão entendendo isso? Então, meu irmão, como é que eu faço para você entender? A raça humana toda está estragada, pervertida. Liga a televisão. É um roubo, é um assalto, é um estupro, é um assassinato, é uma desgraça o tempo todo. Por quê? Olha o governo, a grande corrupção na cúpula do governo. Por quê? Porque o homem é corrompido, é estragado. O mundo está estragado. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, um matando o outro, essa destruição que você vê pela televisão. É que você viu tanto isso que ficou normal, né? Mas olha, você viu aí na televisão esses dias aquele homem, aquelas duas mulheres que matavam mulher e comiam a carne, faziam coxinha para vender? Você fala assim, como é que pode uma pessoa fazer isso? É o pecado, é a natureza do pecado. A coisa está depravada de um jeito que o indivíduo mata uma mulher, tira umas partes dela para comer e vai fazer coxinha na cabeça dele, está até normal. Vocês estão entendendo isso? É o demônio, não é aquela carne mesmo, é a natureza pervertida. Ele chegou num ponto, aquelas pessoas tão profundos de destruição, que eles praticaram aquilo achando que estavam fazendo bem. Não foi julgado lá na Noruega, né? Quantas pessoas aquele cara matou? 67? 77, ele disse que estava com a razão, que foi para se proteger. Um cara, você vai falar assim, pô, o cara era até
de boa aparência, eu vi ele na televisão, mas o que estava por dentro dele? A alma dele tinha aquele esquema de morte, de violência, o pecado ali. E aquilo impulsionou de um jeito que ele teve coragem de matar todas aquelas pessoas, dizendo que estava com a razão. Vocês estão entendendo? A natureza humana é uma coisa horrível, meus irmãos. Não é o diabo, é o homem mesmo. Agora o diabo se vale de tudo isso aí. Não é? O império do diabo está em cima dessa natureza maligna do homem. Então ele trabalha associado a isso. Associado a isso. Fala, Eduardo. Então, nós devemos votar. O cristão é alguém, é um cidadão comum que participa da sociedade. Então, o cristão deve avaliar, ver a quem votar e com inteligência votar. Se ele quiser se abster, também tem o direito, mas eu penso que é melhor votar, porque alguém vai ser eleito, né? Alguém vai ser eleito. Se a pessoa quiser se abster, é livre, mas eu nunca me abstive, eu sempre votei, né? E orando por essa gente toda. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Deus abençoe o governo, abençoe. Toda quarta-feira a gente ora pelo país todo. Fala, Edivaldo. Certo. Bem alto. E pulou lá de cima, então é bom que você veja, analise essas coisas. Quando você ver isso, fala assim, olha a depravação da raça humana, olha o estado do pecado. Por isso que Deus disse, se tornaram loucos, né? Então você vai vendo, a destruição, ela vai crescendo, não adianta. Não tem um delegado suficiente para conter isso, não tem policiais suficientes para conter isso. Não tem gente suficiente para segurar isso, é um descontrole, a coisa vai crescendo. Não adianta, isso aí é a expressão da natureza humana. E olha para dentro de você, você também tem tanta coisa estranha aí, não tem? E eu então? Fala, Tereza, bem alto. Querida, se Deus não tivesse ainda segurando a situação, você veria 100 vezes mais. Então, nós temos que entender uma coisa. Deus está no controle de tudo. E quando Ele disse, maldita é a terra por tua causa, Ele já viu tudo que vai acontecer. E é uma sequência de acontecimentos. Dentro disso aí, Deus está livrando. Agora, não vamos fazer a cabecinha de Deus ficar que nem a nossa. Não é aquela coisinha assim. Se aconteceu, foi permissão de Deus, não tem nada. A Bíblia diz que até um fio de cabelo não cai da nossa cabeça. Não, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Agora nós temos que entender que nós estamos debaixo do pecado. E por estar debaixo do pecado, nós sofremos a consequência. Nós somos perdoados, somos redimidos, mas nós estamos num corpo, gente, sujeito ao pecado ainda. Num defuntão aqui, que está sujeito à enfermidade, está sujeito à fraqueza. Você vai ter dor nas juntas, vai ter dor na canela, vai acordar torto, vai ou não vai? Porque você está numa carne que está se decompondo, não tem jeito. Temos que entender isso. Então Deus não fica escolhendo as coisas. Deus está nos guardando muito, mas tem certas coisas inevitáveis que vão acontecer, né? Vocês entendem isso ou não? Fala bem alto. Qual? Sim, Romanos, a partir do versículo 24. Ele não consegue. Eles não têm razão genética. Mas vocês entendem o que o homem se tornou?
ele se tornou depravado, destruído. Então esse estado de pecado é que produz esse tipo de coisa. Quanta gente que não era assim, mas porque se envolveu com gente assim se tornou um. Não é verdade? Fala, Osmar, bem alto. Tem o quê? Um pouquinho do bem. Então nós temos que entender uma coisa. Se a Bíblia fala que não há um justo e todos se extraviaram e se tornaram inúteis, é verdade. A Bíblia não fala assim que o homem tem um pouquinho do bem. Quando ele está falando assim, ele está falando sobre a natureza pervertida do homem. Então, vamos supor, nós analisamos assim. Essa pessoa não bebe e não fuma, uma pessoa boa. Aquele bebe e fuma. Mas às vezes essa pessoa não bebe e não fuma, mas ela tem cada coisa dentro dela embutida que nunca veio para fora. Ela se esconde. Vocês estão entendendo? Porque cada um é de um jeito. Às vezes o que se acentua em um, não vai se acentuar nesse. Mas em compensação esse tem coisas acentuadas, às vezes mais terrível do que aquele que externa. Então se a palavra diz, olha, a gente tem que concordar com ela. Ó. Vou ler aqui, Romanos 3. Olha lá, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Todos juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então Deus não pode mentir no que Ele está falando. Agora, nós temos que entender o seguinte: Deus, a misericórdia de Deus está atuante em muitas coisas no mundo todo. O que a palavra de Deus diz? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então essa grande misericórdia de Deus ainda está atuante na raça humana inteirinha. Então não vamos ver da nossa ótica. A gente fala assim, olha, essa pessoa sempre estudou, ela trabalhou, ela sempre foi um bom filho. Mas dentro dela está a natureza pecaminosa do que está dentro dela. Ela pode ter tido um pouco mais de disciplina, né? Não se abriu para certas coisas, mas a corrupção está dentro dela. Entende? Outro já não conseguiu ser assim. Ele externou a corrupção. E aquele não externou, mas a corrupção está dentro dele. Um dia aquilo pode vir para fora, lá mais para frente, de uma forma que ninguém esperaria. Vocês estão entendendo? Quietas, né, introvertidas, né, que praticaram tudo isso. Então a gente tem que entender que é Deus que está falando, na ótica de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e ficaram inúteis. Na nossa ótica, aquele não rouba. A nossa avaliação é humana, um comportamento melhor, não é verdade? Mas a avaliação de Deus é que dentro de todos essa natureza está. E a condenação está em todos. Por isso que quem não nascer de novo não entra no reino. Está bem claro isso? Então, meu irmão, você vai sentir coisas estranhas em você. Você já descobriu isso? Você vai ter uma luta dentro de você contra muitas coisas. Todos nós temos. Todos nós temos. Fala, Renato, bem alto. Não, pela carne o homem exterior se corrompe. Deus olha o homem interior, nascido por dentro. Por isso que aquele legalismo todo, olha, você não pode pôr roupa, não pode ser assim, você tem que ser santo. A tua aparência não muda o que você é por dentro. Vocês estão entendendo? O legalismo é isso, é cuidar do exterior e achar que está tudo bom, mas por dentro o veneno está lá. Então é imprimir um jugo em cima de um povo para ficar tudo assim, mas lá dentro os mesmos desejos ele está tendo. Nascer de novo. Nascer, porque a nova natureza nasce, mas essa velha está condenada, não tem jeito. Hoje vocês não vão deixar dar aula. Fala, Edivaldo, bem alto, Edivaldo. Não tem jeito. É. Não vai, não adianta. Não, você pode falar 1000 vezes. Olha aqui o que ele fala na lista das coisas.
desobediente aos pais. Não tem jeito, o filho quer desobedecer aos pais. Enquanto ele é pequenininho, você está no controle. A hora que você perdeu o controle, você vai começar a ficar meio frustrado, porque você pensava que só os filhos dos outros faziam as coisas erradas, o seu não. Aí quando eles começam a crescer, aparecer a víborazona, né? Era uma víborazinha, né? Aí a víborazona aparece, ele começa com as manias, as manias deles, o gênio deles, um mais egoísta, outro não. Começa a se falar, meu Deus, você começa a ficar meio assim. Se você não sabe essas lições, é o demônio, fazer campanha para o meu filho, lá vamos na igreja, você vai criar um inferno na vida deles, que vai querer forçar eles a ir para a igreja. Eles eram florzinhos de Jesus, agora não são mais. Cresceram. Se não nascer de novo, não adianta, meus irmãos, eles vão detestar a igreja, não adianta. É duro falar isso, mas é verdade. Vão detestar a igreja. Enquanto você tiver controle, obrigar, eles vêm. Mas quando eles aprendem a falar, não, eu não quero mais isso, e cresceram, é duro. Por quê? Porque você perdeu o controle sobre eles. E a víborazona vem para fora. Ela vem para fora. Filho de crente não é salvo, ele precisa se converter. Tá bom, queridos? Vocês entendem isso? Nós vamos ficar vários dias nesse assunto. O que mais vocês querem perguntar? Eu quero que você fique convicto da natureza humana destruída. Fala, Osmar. Fala, Galdino. Então, nós temos que entender que a pessoa nasceu de novo, ela é salva, ela tem uma nova natureza. Mas ela não é completa. O que Paulo fala em Efésios? Para nós crescermos até termos a estatura de Cristo. Então a pessoa nasceu de novo, ela está presa na natureza da carne ainda, né? Agora ela tem que ir crescendo no espírito, na estatura do homem interior, porque ela crescendo, ela vai ter mais facilidade de lidar com a natureza da carne, com as questões da carne. Então é normal que ainda nós vamos encontrar na igreja muitas pessoas que nasceram de novo, que ainda são crianças na fé, têm muita dificuldade com outras coisas. Por isso eu, como pastor, eu não posso ver você de acordo com o que eu, nesses 35 anos, trabalhei. Por quê? E nem exigir de você certas coisas. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês são criancinhas ainda. Então eu tenho que tratar você com muita calma, até você adquirir uma maturidade. Eu não posso enfiar coisas na garganta de vocês, na marra. Por quê? Porque eu tenho que trazer cada um de vocês a uma maturidade, a um crescimento, a um aperfeiçoamento. Isso leva anos, gente, leva anos. Até você descomplicar o teu mundo emocional é uns 10 anos no mínimo, entendendo o Evangelho. A maior guerra que o homem trava é o que ele sente. Para ele começar a entrar num equilíbrio maior, numa maturidade, no mínimo é uns 10 anos entendendo o Evangelho. No mínimo, até os 20 um pouquinho menos, um pouquinho mais, no mínimo é uns 10 anos para descomplicar certas coisas. Vocês estão entendendo? No mínimo, queridos. Uma vez eu li um livro e ele dizia assim, olha, estou escrevendo esse livro, infelizmente não é para vocês que são mais novos na fé. Isso me atraiu. Só vai entender esse assunto que eu estou tratando quando você tiver uns 15, 20 anos de evangelho. Aquilo me atraiu mais, porque era um assunto muito profundo, tratava-se do homem espiritual. Então, quem está com 5 anos de fé, 8, não entendeu o Evangelho? Ele não entende nada, ele não é espiritual ainda, ele vai correr atrás das coisas oradas, ele vai ter ídolos evangélicos, vai correr atrás dos apóstolos, das igrejas que prometem. Ele não tem discernimento ainda de nada dessas coisas. Ainda ele está naquele mundo emocional dele, descontrolado, sabe, aquele que quer vitória, ele é preocupado. Se ele não aprender o Evangelho, ele vai demorar muito ainda, vai ficar nesse nível muitos anos. Mas se entender o Evangelho, vai encurtar o caminho. Então, enquanto o homem não vencer o seu estado emocional caído, doente, então ele não vai entender muitas coisas do Evangelho ainda. É por isso que muita gente só quer emoção, porque alimenta as emoções. Mesmo que não tem nada de Deus, ele sentiu alguma coisa, ou glória, é por isso que eu quero. Ele quer isso. Porque ele não cresceu, ele ainda é o crente da alma, dos sentimentos.
Fala, Tereza, bem alto, Tereza. Então, ela falou assim que ela perdeu muito tempo para chegar no que está entendendo hoje. Não foi perda de tempo. Talvez a palavra tenha chegado, mas por você ser criança não entendeu e não era aquilo que você queria no momento. Não, mas não vai, está indo. Quisera eu que alguém me ensinasse tudo isso que eu estou ensinando para vocês há muitos anos atrás. Eu não aprendi isso, demorei para entender isso. Mas estamos entendendo a natureza humana, queridos? Sim ou não? Então você tem que entender o seguinte: na ótica de Deus, todos ficaram muito estragados. O pecado, quando a pessoa fala em pecado, eu repito isso muito, ela pensa que é cometer alguma coisa errada. Não, o pecado é um sistema de destruição que entrou na raça humana. Passou para todos os homens, destruiu todos os homens. E porque eles são destruídos, é que eles vão praticar a coisa errada. Ele não é pecador porque ele cometeu um pecado. A natureza dele é pecador, então ele está programado para o mal. Ele está programado para o pecado. Você não ensina a criança a mentir, mas logo ela está mentindo, você não ensinou. Né? Você ensina a criança a mentir, mente, daqui a pouco ela faz uma coisa errada, foi você que fez. Eu não. Mentiu na hora, porque está na natureza dela. Fala, Renato. Estão condenados já, eles estão destruídos. Então, eles precisam nascer de novo. Por isso que a gente vai começar a entender o Evangelho. Para entender o Evangelho, eu tenho que entender a natureza humana caída, bem caída e destruída. Entender que na ótica de Deus, todos estão estragados, é uma massa só. Não, o demônio está na vida desses aí que não conhecem Jesus, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria. O demônio deita e rola na vida deles, porque eles ainda estão nas trevas. Eles estão nas trevas ainda, o diabo está na vida deles, como estava na nossa vida quando a gente não conhecia Jesus. Mas agora que conhecemos, quando a pessoa se converte em Jesus, lá naquele meio, o que Deus faz? Arranca do império das trevas, transporta, põe no reino do Filho do Amor, é salva. Ela já não é mais aqueles lá. Por isso que eu preciso entender certas coisas da Bíblia, quando se refere às pessoas do mundo perdidas, e quando se refere ao Salvador, o pecador salvo por Jesus Cristo. Então Paulo aqui está mostrando o cenário de destruição da raça humana, a perversão, a mente estragada, raciocínio contrário, uma sabedoria que é loucura, né? Mostra o homossexualismo, lesbianismo, a coisa complicada. Ele está mostrando o homem depravado para mostrar mais para frente que ele é incapaz de sair por si mesmo dessa destruição. Aí ele vai começar a entender o Evangelho. Então, como Deus olha o homem incapaz de sair dessa destruição, vem o próprio Deus dar um jeito de o homem sair. Então, a raça humana nessa condição, ela não tem força para voltar para Deus, ela não tem nada para voltar na posição com Deus que Adão perdeu. Ela está condenada mesmo. Então Deus mostra isso. O que Deus vai fazer? Porque Ele amou esse homem, então Ele vem nascer aqui nesse lugar de destruição, para salvar os que creem dessa destruição. Aí a gente vai começar a entender o Evangelho. Então, se eu não tiver uma visão clara do pecado, do ser humano arrasado, destruído, eu não vou entender certas coisas da cruz, não vou entender o Evangelho. Eu vou ficar nesse Evangelho assim, ó, eu quero uma bênção, eu quero uma vitória. Não, eu não sou mau, eu sou bom, mas eu quero só uma bênção, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma cura, eu vou ficar uma vida inteira, porque eu penso que Deus veio ao mundo para isso, para me dar um carro, uma casa, e eu vou virar empresário. Eu não tenho noção do pecado, da destruição, da condenação eterna, não tenho nenhuma noção. Então Deus é aquele cara que vai me dar as coisas. Eu vou fazer uma campanha, Ele vai me dar as coisas que eu quero. Na mente de muitos, crer em Deus é só isso, me dá. Olha as músicas. Eu tenho uma bênção para receber. Como é que é? Eu não vou sair daqui, não, como é que é? Enquanto o Senhor não me tocar.
eu quero a bênção, eu vou lutar que nem o anjo do Jacó, né? As músicas são só baseadas na carne, o que a carne quer eu vou receber, e eu vou. A luta não é contra o pecado, é para alcançar o que a carne quer. Eles lutam para isso, não tem nem noção do pecado. Não, pode falar. Você vê, olha, quantos homens de Deus morreram de câncer. Pô, mas não nasceu de novo, não era de Deus, deu brecha para o diabo. Não, é o pecado, a natureza mesmo, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso? Quando Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, Isaac era homem de Deus, por que ele estava cego? Porque ele estava cego, ele tinha que estar enxergando até o fim. Como é que ele foi enganado? Porque ele estava cego, meu irmão. Ele não era homem de Deus? Era homem de Deus, morreu, mas estava cego. Não soube distinguir qual filho era. Foi pelo cheiro, pela emoção. Sentiu o cheiro de Esaú, mas era Jacó. Não estava cego? Era maldição, era um demônio nele. José não morreu no Egito? José não morreu no Egito, também morreu. E Abraão não morreu? Morreu, todos eles morreram, gente. E morreram, velho, um cego, um torto, mas todos foram para o mesmo lugar. Está lá no Velho Testamento. Por que eles não pregam essas coisas? Todos morreram. Estamos indo, queridos. Eu vou ficar com vocês um bom tempo ainda. Pode falar. Por isso que eu digo, glória a Deus, porque nós somos justificados. Então, não. Agora, a justificação é que é mostrada mesmo. Então, isso, olha, enquanto a gente não entender que esse sistema chamado pecado destruiu o homem é incapaz de sair dessa situação por si mesmo, nós não vamos entender a justificação, porque o homem acha que ele é um pouquinho bom, e que se ele fizer alguma coisa boa, ele é justificado diante de Deus, ele acha que é assim. Qual é a base do Espiritismo? Fazer caridade, que assim eu vou melhorar, e não vou mais precisar me encarnar para pagar os pecados, eu vou, né? Qual a base do catolicismo? Caridade, não é verdade? Fazer o bem, nós temos que fazer o bem, mas o homem quer ser justificado por um bom comportamento, e nós todos somos estragados. Então, se eu não entender que o homem é incapaz de sair dessa situação, eu quero que vocês, vou ficar 4 sexta-feiras repetindo isso, até você chegar num ponto e falar assim: realmente eu entendi a incapacidade humana de sair dessa situação. Aí nós vamos entrar, aí Paulo começa a explicar a justificação, a saída disso pela fé em Cristo. Fala, Galdino. Olha, pelo menos eles têm algumas coisas melhores que a feitiçaria, a macumbaria. Pelo menos eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele nasceu de uma Virgem Maria. Pelo menos isso aí é uma coisa muito próxima, não é verdade? Então a Igreja Católica tem essa coisa boa. Eles acreditam no nascimento virginal de Jesus Cristo, né? Que ele é o Verbo que se fez carne, que ele é o Filho de Deus. Acreditam na Trindade, eles fazem sinal da cruz, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fazem. Então eles acreditam na Trindade, são coisas próximas, né? Agora o problema é que eles falam que a Maria, mãe de Deus, ela foi levada, ela não morreu, foi levada viva para o céu, e você tem que pedir para a mãe pedir para o filho. Não é verdade? Eles anulam que só Jesus é o caminho, e põem Maria como, eles exaltam mais Maria do que Jesus Cristo. Sim, tem um pouco de cristianismo nisso, né? Os católicos estão muito mais perto do que os espíritos, os macumbeiros, os feiticeiros. Pastor, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são considerados cristãos. Como diz as Escrituras.
Então veja bem, tem um monte de Cristo sendo pregado. O Cristo da prosperidade, o Cristo curandeiro, né? Então tem um monte de gente crendo de Cristo, mesmo no meio da igreja de crente, que não conhece Jesus Cristo. Eles não sabem nada da encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne, né? Eles não viram isso ainda. Então tem um Cristo que diz os homens que eu sou. Uns Isaías, outros Jeremias, outros João Batista e tal. E vocês? O Cristo, Filho de Deus vivo. Ô Pedro, não foi carne e sangue que a gente revelou. Então, tem um monte de gente crendo em Jesus Cristo. Mas eu quero saber o seguinte: crê como diz a Escritura, aqui ao Novo Testamento, está firmado na Escritura, porque essa pessoa eu criei em Cristo quando era católico, mas era esse Cristo que eu vejo hoje, não tinha nada a ver. Eu queria naquele cara que estava assim, que eu punha a mão no pé dele e beijava, gente. Eu podia falar que crer em Cristo cria, mas não tinha nada a ver com as Escrituras. Então, não é a fé verdadeira. Fala, Ivone. Fala bem alto, Ivone. Quando a política entrou na igreja, a igreja católica era uma coisa só, era. E aí foi entrando, e aí tem a história da igreja, vai assunto que não é brincadeira. Se tornou no que deu aí, né? Se tornou no que deu. Certo, queridos? Estamos indo, tem mais uns 15 minutos, tá bom? Vão aguentar ou não? Vamos ou não? Então vamos lá para Gênesis 3. Pegar esses 15 minutinhos. Eu quero que você dê essa aula já para quando. Estou sentindo a falta de quem? Do Nilson. Cadê o Nilson? Então, Gênesis 3. Versículo: mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondendo-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores dos jardins. Então vamos ali para frente, versículo 17. Então e a Adão disse: viste que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o teu sustento, durante todos os dias da tua vida. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Né? Até aí. Agora, o que aconteceu aqui? Deus disse para o homem: o dia que você comer do fruto você vai morrer. Vai ou não vai? Ele comeu e continuou vivo. O que aconteceu com ele? Ele morreu mesmo. Aonde? Lá dentro, no espírito. O que aconteceu com a alma dele? É assim, ó, é uma coisa em cadeia. Tum, tum, tum. O que aconteceu com a alma dele? Adão pôs nome em todos os animais, não repetiu nenhum. Tinha uma alma, uma mente brilhante. O que aconteceu com a alma dele? Morreu no espírito, a alma foi destruída. E o corpo, ele perdeu aquele corpo sem pecado. O corpo se tornou um corpo do pecado que morre. Então as três partes do homem, espírito, alma e corpo, foram destruídos. Está bem claro isso? A alma do homem, que é mente, vontade, o mundo emocional, foi destruída. Você não vê Deus dizendo: e Deus criou as angústias para o homem sentir, e Deus criou as depressões, e Deus criou as doenças. Nada disso Deus criou. Mas por causa do pecado, essas coisas vieram para o homem. Então o mundo emocional e mental do homem, por serem destruídos, o homem começou a sentir coisas terríveis,
contrárias ao projeto de Deus. A mente do homem ficou obscurecida, raciocínio, que nem nós lemos, um estado mental reprovável. A alma do homem ficou perversa. Nós vamos ver o que contamina o homem. Se vem de dentro ou se vem de fora, né? Nós vamos ver na semana que vem. Então o homem passou a ter um estado interior totalmente destruído, estragado. Então o que é ser pecador? O que é ser pecador? Essa destruição que o homem se tornou chama-se pecado. Pecado é esse sistema de destruição. O primeiro casal pecou, ficaram destruídos. Eles geraram filhos e filhas e todos nasceram com vírus. Todos nasceram contaminados e destruídos, igual o primeiro casal. Do primeiro casal veio a raça humana inteirinha. Então todos nasceram estragados, destruídos. Você pega essa criancinha bonitinha, ai que coisa linda, parece um anjinho. Só parece. Ali dentro está a víborazinha. Daqui a pouquinho ela está querendo mandar em você, chantageando você, mentindo para você. Você não queria nada disso, Fred. É ou não é? Aí ela vai crescendo, vai mudando, daqui a pouco a víborazona vem para fora. E nós somos as víboras mais velhas. Vocês estão entendendo? Todos ficaram assim. O primeiro casal se destruiu. Mas eles tinham uma bênção, multiplicar e encher toda a terra. Deus não retirou isso deles. E eles se multiplicaram e encheram a terra. Mas encheram a terra de uma raça destruída, contaminada, estragada. Você não vê, quem é casado, você não vê dificuldade de marido e mulher se entender? Todos pensam que é só a esposa dele, todas pensam que é só o marido. Não, são todos. Tem uns que chegam num ponto que não dá mais para andar junto. A coisa está drástica, é o pecado, né? Tem filhos que são calmos, tem uns que são uma máquina, atropelam, oh, meu Deus, o que é isso? Aí todo mundo vem para a igreja, pensa que tudo na igreja é santo, o pastor é Deus. Em pouco tempo ele vê que a igreja é o maior problema, é um hospital cheio de doente. Por quê? Porque todos têm defeitos. Nós temos que enxergar isso claramente, enxergando que a gente vai suportar e ter mais paciência uns com os outros. Então todos estão estragados. Meu irmão, eu queria, sabe o que eu queria? Olha assim, fala, Deus, me dá uma visão. Me faz ver o que é uma alma lá dentro, destruída pelo pecado. Queria que você visse isso. Queria que você visse. Para você ver que quando o indivíduo mata, faz essas coisas erradas, essa deformidade está dentro, esse potencial está dentro dele. Se você visse a alma dele, você vai ver um monstro ali, ó, uma coisa horrível, embutida ali dentro, com potencial para matar e comer carne humana. Vocês estão entendendo? Queria que vocês vissem isso, quão grave é. Quando Deus olha, Ele vê. Nós vamos ver na semana que vem que no tempo já de Noé, a violência estava tão grande que Deus falou, vou acabar com todo mundo. A violência está tão grande que eu vou acabar com de toda aquela geração, só tinha Noé que era um que acreditava. O resto estava tudo corrompido, Deus mandou água, acabou com tudo. Que estado estavam aquela gente, Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu? Que estado de moralidade estava lá, até do ponto daqueles anjos virem visitar Ló, os homens olharem os anjos, os homens, e querer transar com os anjos. Como estava aquelas cidades naquele tempo, que Deus mandou, que Deus destruiu tudo. Como estava a perversidade? Vocês estão entendendo isso ou não? Não é? E é a mesma coisa, nós só estamos com roupas diferentes, com conhecimentos, a ciência se multiplicou, conhecemos avião, internet, telefone celular, e eles não conheciam. Mas a natureza é a mesma coisa, meus irmãos. Se não nascer de novo, não vê o reino. O único meio de se vencer é nascer de novo, é ser salvo e encontrar o Senhor Jesus Cristo. Então olhe para isso, veja e fala, Carlos. Aí a gente consegue analisar um pouquinho a dificuldade que Jesus Cristo passou para tirar o pecado do mundo.
Então, a gente fala que ele levou sobre si, mas a gente não entende. Mas olha, Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele morreu ali como homem. Agora, porque o Pai virou as costas, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele era Deus, ele tinha uma comunicação e comunhão ininterrupta com o Pai. Por que o Pai virou as costas? O que ele se fez na cruz? Ele foi feito pecado, ele assumiu tudo isso sobre ele ali na cruz. E ele sem pecado, ele é o Cordeiro de Deus que vai levar nas costas, tirar isso, o pecado do mundo ali na cruz. Então nós não vemos, nós não conseguimos ver, por isso que precisamos de revelação. Senhor, me mostra o quadro da crucificação, porque a hora que a gente vê isso, a gente vai cair chorando, e vai se lamentar, e vai chorar, não vai ter mais lágrimas, de tanto chorar, acho que vai dar um desespero se nós vermos 50% do que aconteceria na cruz. É verdade, a coisa é muito grande, porque Deus perdeu a comunhão com o Filho, e o Filho foi feito pecado, ele levou isso sobre ele. Por isso que o homem não é justificado pelo que ele faz, é porque Cristo fez. Então, de novo eu falo, vai repetir muito, se você não tiver uma visão clara da natureza humana, do que é o pecado, é difícil entender muitas coisas que Paulo falou. É difícil entender a obra da cruz. Pô, eu vou crer aqui nesse botão de rosa ungido. Aqui, meus irmãos, olha, orei por esse azeite, está consagrado aqui, ó. Eu subi no monte, eu consagrei isso aqui lá, né? Você vai levar isso para cá, a sua vida vai mudar, meu irmão. Sou homem de Deus, eu fiz isso e Deus falou comigo. Não é assim? Você vai acreditar nisso aqui, ó. Mas não tem nada de Deus nisso, nada. Não tem cruz, não tem sangue, não tem sacrifício. Tem uma ideia que eu estou plantando na tua cabeça. Deus não está nisso aqui, mas todo mundo vai acreditar. E a cruz está sendo ocultada dessas pessoas. Então eles vão pôr uma fé nisso, mais do que na obra da cruz. Vão ou não vão? Basta dar uns gritos, né? Aleluia, glória, glória. Basta fazer isso. Está com isso, mas não fala de nada dessas coisas. Isso, boa pergunta. Olha o que Renato perguntou. Então a lei foi dada para quê? Paulo explica: eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Se a lei não me dissesse que cobiçar era pecado, eu não iria saber. Então, todo mundo, nós vamos obedecer tudo que Deus mandar. Moisés desceu com as tábuas da lei. Começou. Honra teu pai e tua mãe, não vai cobiçar a mulher do próximo. Apontava um Israel que não olhou para a mulher do próximo. Eles começaram a ficar assim, ó. Eles pensavam que era uma lei política. Mas quando a lei foi lida e revelou quem eles eram por dentro: não matarás, não serás mentiroso, né? Não terás falso testemunho, não vai cobiçar a mulher do teu próximo, nem a casa, nem o gado, nem nada do que ele tem. Honra teu pai e tua mãe. Vai lendo a lei. Então a lei mostrava a natureza, o que eles eram por dentro. Vocês estão entendendo? Então a lei foi dada para revelar essa natureza humana do homem, a incapacidade dele ser salvo por esforço. Está claro isso? Então a lei se tornou o ministério da condenação, porque a lei pedia perfeição para imperfeitos. E quem não cumprisse a lei, guilhotina, condenado. Então a lei se tornou o ministério da condenação. Quando a lei falou para os homens não cobiçar a mulher do próximo, aponta um que nunca fez isso na vida. Jesus disse: a lei diz não adulterarás, mas eu vos digo, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, só assim, ó, já adulterou com ela. Aponta um homem na face da terra. Só se ele cobiça homem, né? Aí é diferente. Mas aponta um que na vida conseguiu nunca fazer isso. Aponta um. E uma mulher, aponta uma mulher que também nunca. Vou brincar, e o marido dela gordão assim,
Ela vê o marido da amiga magrinho, bonitão, né? Ela fala assim, aponta uma que nunca fez isso. Inferno direto, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão dando risada, mas é assim. Olha para dentro de vocês. Não estou falando a verdade. Isso aqui é Bíblia, meus irmãos. Isso aqui é Bíblia. Agora você quer que eu fique serião assim, meus irmãos, ser de santo porque eu sou santo? Não, tem que falar isso é bom você saber, porque você vai, puxa, que alívio. Pensei que era só eu. Então, olha, vamos trabalhar muito. Na semana que vem nós vamos trabalhar sobre o que contamina o homem vem de dentro, não vem de fora. O enganoso estado interior do homem, né? Vamos trabalhar sobre isso. Vamos ficar umas 3 sextas-feiras. A hora que estiver bem consciente o estado de pecado, aí nós vamos começar a trabalhar a justificação pela fé. E agora, como é que o homem vai sair disso? Não consegue sair? Não. Mas Deus tem uma saída. Deus vai vir nesse mundo, Ele vai justificar o homem que crê, tá bom?